Eita glória, povo de Deus, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um devocional diário, dando continuidade ao nosso estudo dentro do Salmo 68. Estamos agora na parte 3 do Salmo 68. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Talvez não seja aquilo que você queira ouvir, mas que é necessário nós ouvirmos da parte do Senhor. Como é bom sermos exortados e confrontados pela palavra de Deus, para uma vida santa, para uma vida que agrade ao Senhor. Nós vamos ler o Salmo 68 e apenas o versículo 5 para falar sobre o Deus que se preocupa e que cuida dos necessitados através do seu povo, através da sua igreja. Antes de ler o versículo, já quero te pedir, aproveite e já deixa seu like, deixa os seus comentários. Se é novo por aqui, ainda não é inscrito, aproveita agora, já se inscreve em nosso canal, pois constantemente estamos postando palavra de Deus para abençoar a sua vida. Também nos ajuda a propagar o reino de Deus, a propagar a palavra de Deus. Como? Aqui embaixo, nosso canal no YouTube, tem um botão compartilhar, você clica nele e você receberá opções de compartilhamento em outras redes sociais. Vamos compartilhar a poderosa palavra de Deus. No Salmo 68, versículo 5, está escrito: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus nosso no seu lugar santo. A partir desse texto, nós vamos falar sobre o Deus que tem um zelo e que tem um cuidado pelos necessitados. Porque aqui fala-se de órfãos, fala-se de viúvas, que são sujeitos da sociedade que refletem a necessidade. A viúva, o órfão, o pobre representam categorias da sociedade que sofrem por falta do básico, do essencial para sobreviver. São os necessitados na sociedade. E a necessidade no sentido realmente material, o comer, o beber, o vestir. Em Isaías 58, versículo 6, o Senhor nos ensina: porventura este não é o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quando você abre a mão para ajudar o necessitado, quando cobre o que está nu, quando reparte o seu pão, não é o pão do outro, é o seu pão. E isso, é claro, é quebra de egoísmo, é quebra do eu, de só pensar em mim, como se o mundo girasse só em torno de mim, mas Deus me abençoa para abençoar outras vidas. Repartir o teu pão fala disso, daquilo que Deus lhe deu, para repartir com outros. Aí ele vai dizer, então romperá a tua luz como a alva, e a cura apressadamente brotará sobre a tua vida.
terá justiça diante da sua face e a glória do Senhor na tua retaguarda. Olha que bênção vem daqueles que compreendem o papel dentro da sociedade de ajudar os necessitados, porque Deus separou o seu povo para essa finalidade, ajudar os necessitados. E ele ainda diz mais, versículo 9: então clamarás e o Senhor te responderá. Tem resposta de Deus para aquele que entende essa verdade espiritual de ajudar o necessitado. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se retirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos, isso é profético, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Haverá bênção de prosperidade sobre a sua vida. Em lugares secos vai ter fartura, vai ter abundância. Será como um jardim regado, verde, florido, colorido, brilhante, resplandecente. Por quê? Porque você entendeu o que é estender as mãos para ajudar os necessitados. Deus nos chamou para isso. E Cristo Jesus não ficou isento desse ensinamento. Em Mateus capítulo 25, em mais uma de suas parábolas, em mais um dos seus ensinamentos de comparação com o reino de Deus, ele fala sobre isso. No versículo 34, está escrito: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vemos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e foste ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Isso é forte o que está escrito aqui. Porque Jesus está condicionando salvação a essas situações. Até porque não ajudamos os pobres, os necessitados, não praticamos boas obras para ser salvos, como alguns pensam equivocadamente. Mas fazemos isso porque somos salvos. Não fazemos para ser salvo. Não fazemos isso para obter salvação, para obter perdão. Fazemos isso como consequência de alguém que já é salvo. Fazemos isso porque somos cristãos, porque somos salvos e entendemos que temos que ajudar os necessitados. E quando falo de ajudar o necessitado, não é só dar o dinheiro, não é só comprar o pão, não é só comprar o vestir, é mais do que isso. Veja que ele fala de visitar aquele que está doente, de visitar o necessitado. Às vezes é um irmão que está aflito, precisando de uma palavra de ajuda, e a gente não vai visitá-lo. É um irmão que está doente, não vamos orar por ele, visitar ele. É a visita na casa,
É a visita dentro do lar, daquele que está precisando, e o Senhor está dizendo a estes, eu vou dizer naquele grande dia: vinde bendito do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do século. Mas aqueles que desprezar tudo isso, que desprezar o que está com fome, não deu de comer, ao que teve sede não deu de beber, não hospedou o estrangeiro, não ajudou o necessitado, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preparados para aqueles que não entenderam essa verdade espiritual. E é interessante que Cristo, nessa parábola, está falando de si mesmo. O rei é Cristo Jesus. E ele está dizendo: quando você faz a um desses pequeninos, você está fazendo a mim. Então, desprezar os necessitados, desprezar os pobres, é desprezar o próprio Cristo Jesus. É desprezar o Senhor. É desprezar a sua verdade, a sua palavra. E Tiago diz mais. Tiago vai falar da fé morta. Tem muitos dentro da igreja com uma fé morta. Capítulo 2 de Tiago, versículo 14. Em Tiago 2 e 14 está escrito: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, em si mesma é morta. A fé é morta. A fé que não entende as obras de caridade, as obras de ajudar o próximo, de ajudar o que está nu, ao que está com a falta de mantimento. E às vezes só dizemos assim: vai em paz, o Senhor te ajude, vou orar por você, e você tendo condições de ajudar o necessitado. Fé sem obras, uma fé morta. Em Romanos capítulo 12, versículo 13, Paulo diz: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Esses santos não é dentro do conselho da Igreja Católica, o santo vaticinado pelo Papa. Santos aqui são todos os salvos, são todos que estão em Cristo Jesus. É os santos que estão vivos e não mortos, para ajudar aqueles que têm necessidades, que estão em necessidade. É com eles que nós devemos compartilhar o que nós temos. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, ele pergunta: como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é que alguém pode ter o amor de Deus dentro de si e ver o seu irmão necessitado e não ajuda com recursos materiais? Mas apenas dizemos: vai em paz, o Senhor te ajude, o Senhor vai abrir a porta. E você tem os recursos materiais e não ajuda. Como é que você tem o amor de Deus dentro do seu coração? Provérbio 19:17 diz: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Entenda isso, meu irmão. Quando você abre a mão para abençoar o necessitado, o pobre, Deus vai te dar recompensa, Deus vai te dar muito mais. Porém, claro, você não faz isso pensando em si mesmo, não deixa de ser um egoísmo. Mas entenda isso como um reflexo de uma vida abençoada, quando nós entendemos que temos que abrir a mão para ajudar os pobres e os necessitados. Deus cuida dos necessitados, dos pobres, por meio do seu povo. E a gente não poderia encerrar com outro versículo,
senão este que fala sobre a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião diante do Senhor nosso Deus, diante da palavra de Deus? Tiago 1:27. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção deste mundo. Que Deus, em Cristo Jesus, possa nos fazer entender melhor esta verdade espiritual, esta verdade de Deus, que Deus cuida dos necessitados através da minha vida, através da sua vida. Entenda, meu irmão, que Deus tem uma bênção especial sobre a sua vida, mas essa bênção não diz respeito somente sobre você, porque Deus não quer que você seja apenas um abençoado, mas que você seja um abençoador. Deus vai te fazer uma árvore frutífera, uma árvore grande, para abrigar debaixo de si pessoas. E você dará sombra, e você dará fruto, e você ajudará aqueles que necessitam. Porque esta é a vontade de Deus para nós. Deus se preocupa com os pobres, Deus se preocupa com os necessitados, e Deus o fará a sua obra na vida dos necessitados através do seu povo. Amém? Deus os abençoe.